Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial de um ventilador centrífugo, um Centrifugal Fan, no programa Autodesk Inventor. Nós vamos fazer aqui este projeto, o desenho, o conjunto todo, em vários vídeos. Eu tenho aqui o conjunto montado, eu tenho aqui o conjunto detalhado. Nós vamos fazer aqui este conjunto. O ênfase aqui é na montagem, no desenho, no Inventor. Não vai ter cálculo, não vai ter nada de complicado. É mais para fazer o desenho no Inventor. Eu tenho aqui o conjunto que nós vamos fazer agora. Tenho o conjunto detalhado. Tenho o desenho aqui em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Este desenho em PDF você pega na descrição do canal. Vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou no projeto que estava fazendo o trabalho. Eu vou criar aqui um novo projeto. Eu tenho uma pasta criada para colocar os desenhos, então eu criei esta pasta no disco C, Inventor Centrifugal Fan Video. Eu vou colocar todos os desenhos dentro desta pasta. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou criar um projeto, vou clicar em Projects, vou clicar aqui em New. Está selecionado New Single User Project, vou clicar em Next. Vou clicar aqui para procurar a minha pasta. Está aqui no disco C. Então vamos procurar aqui disco C. A minha pasta que estou fazendo o meu trabalho está aqui, trabalho. Ventilador centrífugo e Inventor Centrifugal Fan Video. Vou selecionar a pasta, vou dar OK. Então está direcionado o projeto, Workspace. Vou entrar aqui com o nome do projeto. Então aqui vai ser Inventor Centrifugal Fan Video. E vou dar Next e vou dar Finish. Então está criado aqui o meu projeto. No Inventor, vou clicar em Done, a pasta está vazia do projeto e ela está aqui direcionada aqui, ó. Então é a pasta que eu estou trabalhando, ó, projeto atual. Vou clicar aqui em New, vou selecionar aqui métrico, vou selecionar Standard, milímetro e PT e vou clicar em Criar. Vamos vir aqui no PDF. Então aqui eu vou começar aqui fazendo o alojamento, o fan housing, e vou começar fazendo esta peça. Então vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a vista. Vou clicar neste plano, XZ. Vamos ver no PDF. Vou aumentar aqui o zoom. Eu vou fazer esta lateral, o item 1. O item 1 na descrição aqui é backplate. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em círculo e vou clicar na origem para fazer o círculo. Clicar aqui do lado e fazer o círculo. Vamos ver no PDF. Então aqui o diâmetro inicial desta peça é 95. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no círculo, clicar aqui dentro. Vou digitar 95, Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar na tela. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este raio de 790. É total aqui, ó, parte de baixo. Está deslocado 100 milímetros do centro. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em círculo. Vou clicar aqui do lado, ó, e vou fazer a minha circunferência aqui. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui neste quadrante, ó, pegar o quadrante, e vou clicar neste outro quadrante. Vou apertar ESC, fechar linha. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar esse excesso aqui em cima, ó. Só passar em cima da linha e dar um clique, ó. Então cortou, ficou aqui só o arco que eu preciso. Vou apertar aqui ESC.
Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui para converter em centerline. Então está convertido, vou clicar no vazio, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no centro e vou clicar aqui no centro do círculo que eu fiz, ó. Vou clicar aqui embaixo. Então aqui é 100, Enter. Então está feito o deslocamento, continuo em dimensão, vou clicar aqui no arco e clicar aqui dentro. Aqui é 790, Enter. Então está feito aqui o centro de baixo. Ele está na cor aqui púrpura, vamos voltar aqui. Então vou clicar aqui em horizontal, vou clicar no centro do arco e vou clicar na origem do invento. Então agora está definido. Vou clicar aqui no vazio. Então aqui vamos clicar aqui para ver, ó. Então ele não está definido o centro aqui ainda, ó. Então vou clicar novamente em horizontal, vou clicar no centro do arco e vou clicar na origem. Agora sim está restringido. Mudou de cor, ficou azul. Vamos ver aqui no PDF. Eu vou continuar aqui, vou fazer este arco de 465, deslocado 225. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em círculo, vou clicar aqui no eixo e vou clicar aqui no endpoint do arco. Vou clicar aqui em trim e vou cortar aqui o excesso aqui na parte de baixo, dar um clique. Vou clicar em dimensão, vou clicar no arco e clicar aqui dentro. Aqui é 465, Enter. Como eu peguei aqui o endpoint, ele já está restringido, eu não preciso colocar esta dimensão. Vamos aproximar aqui, vou clicar aqui, arrastar o arco, também está restringido aqui no centro, ó. Não preciso fazer nada. Vou continuar o meu desenho, vamos ver no PDF. Vou fazer esta linha aqui, contorno. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Line, vou pegar aqui o quadrante, dar um clique e fazer a linha aqui. Vir até este lado, dar outro clique, subir, dar um clique, está vertical, vir aqui para o lado e pegar aqui este endpoint, ó, alinhando aqui o endpoint. Está horizontal, vou dar um clique e vou unir aqui com o endpoint do arco. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então é 305,5, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 305,5, Enter. Vamos ver no PDF. Vou colocar essa dimensão de 550, vamos voltar para o Inventor. Continuo em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 550, Enter. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar aqui esse excesso. Dar um clique aqui nesse excesso. Vou voltar aqui, ó. Vou clicar aqui em Tangente, vou clicar nesta linha e clicar no arco. Então está restringido, ó, mudou de cor, ficou todo azul. E o meu perfil está pronto. Essas dimensões, essas restrições são suficientes. Eu não preciso colocar essa dimensão. Se eu clicar aqui em dimensão, clicar aqui na linha e clicar aqui em cima, ó, se eu clicar em aceitar, ele vai colocar aqui a dimensão entre parênteses, ó, que ele chama aqui de Drive Dimension. Então é Drive Dimension, uma dimensão em excesso. Eu posso clicar aqui, vamos sair de dimensão, vou clicar aqui e vou apagar. Então está restringido o meu desenho, está todo azul escuro, está feito o sketch. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar aqui em Home para ajustar na tela, vou clicar em Extrude. Então aqui do jeito que está feito aqui, ele não pega a figura, eu não consigo pegar por causa da linha de centro. Eu não consigo selecionar, vou cancelar. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito, vou clicar em Edit Sketch. Vou clicar aqui na Centerline e vou clicar aqui para converter para Construction. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar novamente em Extrude e vou clicar aqui na figura. Agora sim eu consigo pegar, selecionar a figura. Vamos ver aqui a dimensão. Então a dimensão da espessura é 4,76, é 3,16 em polegada. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou entrar aqui com 4,76 e vou dar OK. Então está feito aqui a minha chapa, ó. Está pronto o desenho. Vou clicar em Home e vou clicar em Salvar. Então o primeiro save ele vai pedir o nome. Vamos vir aqui no PDF para confirmar.
Então o item 1 aqui é backplate. Vamos voltar para o Inventor. Vou digitar aqui backplate. E vou salvar o meu trabalho. Então está feito aqui a primeira lateral do meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 2. O item 2 é front plate. Então o 2 aqui é esta mesma chapa, só muda a furação aqui, o furo maior e os furos para o parafuso. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em File, vou clicar em Save As e vou entrar com o nome aqui, ó. Então vai ser front plate. Está aqui, ó. Vou dar Save. Então mudou o nome aqui para front plate. Eu vou clicar aqui em Extrusion, vou clicar aqui com o botão direito em Sketch, vou clicar Edit Sketch. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui 2 vezes na dimensão, vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui, o furo é 570, vamos voltar para o Inventor, então 570, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela, então está alterado o furo, vou clicar aqui Finish Sketch. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação aqui, ó. Então tem aqui o ângulo de 11,25, que é o centro, e tem o diâmetro do furo aqui, que é 700. A metade é 350. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou fazer aqui um centro para fazer o furo. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui em ponto. E vou clicar aqui para colocar o centro. Vou apertar ESC, vou clicar em linha, vou clicar no ponto, vou clicar na origem e vou clicar aqui neste quadrante. Ó. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 11,25. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar mais uma vez para pegar alinhado e clicar aqui do lado. Aqui é 350, Enter. Então está feito o meu centro, ó. Está definido o centro. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Role. Ele abre a janela de furo e já pegou o centro, ó. Está para o sketch, ó. Está selecionado o centro. Vou clicar aqui para fazer folga de parafuso. Vou selecionar aqui em Standard, clicar na seta e selecionar Unsymmetric. Vou clicar aqui na seta, selecionar Hex Head Bolt, parafuso sextavado. E vou selecionar o tamanho do parafuso, que é M12. A folga aqui está normal, então está com 14. Se eu mudar aqui para fechado, fica com 13, que é o que eu preciso. Eu posso mudar também para perdido, ó, Loose. Então fica com 15 o diâmetro. Então vou deixar aqui em Close. A distância aqui vou colocar trogueal, que é passante. E vou dar OK. Então está feito o furo. Vamos ver no PDF. Eu tenho aqui 16 furos. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Pattern, circular. Vou selecionar aqui o Feature. Então vou clicar no Role. Vou clicar aqui para pegar o centro. Eu posso clicar aqui no diâmetro, nesta aresta, ou eu posso pegar aqui o centro aqui também, se eu quiser. Ó. Vou voltar para a tela. Então posso pegar o centro se eu quiser aqui também, pode ser. Ó. No caso aqui é o Y. Então vou clicar no Y e vou entrar aqui com 16 furos. E clicar em 360 para aceitar. Então está feita a furação. Vou dar OK. E está pronto aqui o nosso front plate. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 3. Ó. Então o item 3 é Outlet Flange. Então esta flange aqui retangular. Vamos aumentar aqui o zoom. Então o dimensional está aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard milímetro. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Salvar. E vou entrar com o nome. Então é Outlet Flange.
vou clicar em Save, vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a vista e vou clicar neste plano XY. Vou clicar aqui na seta em retângulo e vou clicar aqui retângulo to Point Center. Vou clicar no centro e vou desenhar o meu retângulo. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui é 640 e aqui é 530. Vamos voltar. Então aqui é 640. Enter. Vou clicar aqui no cubo em front para ajustar na tela. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 530. Enter. Então está feito o retângulo externo. Vou clicar novamente em retângulo, ele está aqui em cima agora. E vou fazer outro retângulo. Vou clicar aqui no centro e desenhar o meu retângulo. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então o interno aqui do retângulo ó, é 560 e este interno aqui é 450. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 560. Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 450, desculpe. Então está feito minha figura. Ó. Note que ele não está as duas linhas batendo aqui a diagonal. Ó. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar em Home. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a minha figura, ó, dar um clique aqui dentro. Vamos ver no PDF. A espessura é 10, vamos voltar. Então está 10, vou dar OK. Vou clicar em Home para ajustar a figura e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esta furação, ó, diâmetro de 11. E tem o centro aqui do furo. Então tem 70 e 20. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou aproximar aqui o canto. Vou clicar em Point. E vou colocar aqui o centro do furo, ó, que vai ser o ponto. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta aresta, vou clicar no ponto, vou clicar aqui embaixo. Vamos confirmar a dimensão, então é 70 e a outra é 20. Vamos voltar para o Inventor, então aqui é 70, Enter. Vou clicar nesta aresta e vou clicar no ponto, vou clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Está feito o centro do furo, vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Role. Então aqui o Role, ele já pega o sketch, ó, está um centro selecionado. Vou clicar aqui para selecionar folga de parafuso. Vou aproximar. Vou mudar aqui para métrico. Clicar aqui selecionar Hex Head Bolt, cabeça sextavada. E o furo é M10. Então a folga está com 11, que é o diâmetro que eu preciso. Está normal. Está aqui passante, vou dar OK. Está pronto o furo. Vou fazer o pattern. Vou clicar aqui em pattern retangular. Vou selecionar o furo aqui que é o feature. Vou clicar em direção 1 e vou clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 100 e são 6 furos. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 6 e a distância aqui é 100. Então está feito aqui a disposição. Vou fazer o lado 2, então vou clicar em direção 2, clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então o centro aqui é 490, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 490. Está fazendo para este lado, vou inverter a direção, vou clicar em Flip, foi para o lado que eu quero, vou dar OK. Então está pronto o pattern, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o outro furo. Então tem a distância de 55 e tem a distância de 20. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar novamente Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou aproximar aqui o canto. Vou clicar em ponto e vou colocar o ponto aqui, dar um clique. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta aresta e clicar no ponto. Clicar aqui do lado. Aqui é 55. Confirmar. Vou clicar nesta aresta e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 20, Enter. Vamos ver no PDF. Então está feito aqui, ó, 55 de altura por 20 na face aqui. Vamos voltar para o Inventor. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Role.
Então ele já pegou o centro, o ponto está aqui, ó, um centro pelo esquete. E está selecionado aqui a última opção que eu peguei, ó. Então está tudo ok, é só confirmar aqui o furo, dar ok. Então está feito o furo. Vou clicar em pattern retangular, vou selecionar o role aqui, vou clicar em direção 1, vou clicar nesta aresta, vamos ver no PDF. Então a distância é 105 e são aqui 5 furos. Vamos voltar para o inventor. Então aqui é 5 e a distância aqui é 105. Vou inverter aqui o sentido, clicar em flip. Então foi para o lado correto. Vou fazer a direção 2, clicar na seta, clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então o centro aqui é 600. Vamos voltar para o inventor. Então vou entrar aqui com 600. Está para o lado correto, vou confirmar o pattern. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o chanfro 10 por 45 nos 4 cantos. Vamos voltar para o inventor. Então vou clicar em chamfer. A medida aqui está 2, vamos mudar para 10. Vou clicar aqui em Edge e vou selecionar os cantos. Ó. Vou aproximar. Eu consigo pegar o canto aqui, não preciso girar a vista. Ó. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta aresta. Então está feito aqui a seleção dos 4 cantos. Vou dar aplicar. Está feito o chanfro. Vou fechar aqui cancel. Vou clicar em Home. E está feito aqui a flange retangular. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer aqui o item 4, ó, que é a curva inferior aqui da peça. Ó. Então esta peça aqui. O item 4 é side plate inferior. Então a curva inferior. Vamos aumentar o zoom aqui. Então tem o dimensional da peça aqui, ó. Vamos ajustar melhor. Então o raio está para fora aqui de 785. Vamos voltar para o inventor. Então vou clicar em novo. Vou selecionar aqui sheet metal milímetro IPT e vou clicar em criar. Vou clicar aqui em save a primeira coisa e vou entrar com o nome. Então aqui é side plate inferior. Vou clicar em save. Vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a vista. E vou clicar aqui neste plano, XZ. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em linha. Vou clicar na origem e vou clicar aqui no quadrante. Vou clicar na origem e fazer outra linha. Clicar nesse quadrante aqui embaixo. Vou apertar ESC. Vou clicar nesta linha e mudar aqui para Centerline. Vou clicar nesta linha e mudar para Centerline. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Trim e vou cortar este excesso. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no arco e clicar aqui dentro. O raio é 785. Enter. Vou clicar aqui para ajustar a vista e vou terminar o meu sketch. Vou apertar aqui Finish Sketch. Vou clicar em Home e vou clicar aqui em Contour Flange para fazer a peça, o sheet metal. Vou selecionar aqui o arco, o Profile, dar um clique na curva. Vou clicar aqui em Mid Plane. Vamos ver no PDF. Vamos ver aqui no desenho aqui em cima. Então a largura da peça é 456,5. Vamos voltar aqui para o inventor. Então vou entrar aqui com a distância aqui, ó, é 456,5. Então está feita a largura da peça. Eu vou mudar aqui para simétrico. Eu vou girar aqui de lado. Vamos aproximar aqui. Então a espessura está no centro aqui que eu coloquei, ó. Eu vou colocar aqui para este lado, ó. Então está interno, que é o que eu preciso. O raio está externo. Eu vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Então está feita a peça. Falta aqui acertar a espessura da chapa. Vou clicar aqui Sheet Metal Default. Vou desmarcar aqui Use Thickness from Rule, que está a meio milímetro. E vou mudar aqui a medida que eu preciso. Vamos ver no PDF. Então a espessura aqui é 4,76,
que é 3,16 em polegada. Então vou entrar aqui com 4,76 e vou dar aplicar. Vou cancelar, vou girar aqui de lado. Então está feita a minha peça. Ó. Vou clicar aqui para editar o contour flange, clicar Edit Feature. Então o raio está para fora. A medida do raio está no externo, está correto. Vou dar OK e vou clicar em Home. Então está feita a minha peça. Vou salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora a posição 5 aqui, ó, que é o side plate superior. Do mesmo jeito desta peça aqui, ó, está detalhado aqui, ó, posição 5. Vamos aumentar o zoom. Mais um pouco. Então vou fazer este perfil. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em novo. Está selecionado o Sheet Metal. Vou clicar em criar. Vou clicar em salvar e vou entrar com o nome Side Plate Superior. Vou clicar em Save. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a vista e vou clicar aqui neste plano XZ. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em Linha. Vou clicar aqui na origem e clicar no quadrante. Vou clicar na origem e clicar aqui no quadrante. Vou clicar na origem novamente e clicar aqui no círculo para fazer a linha inclinada. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Aqui é 26 graus. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 26. Enter. Vou clicar em Trim. E vou cortar o excesso. Vou clicar em dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Aqui é 460, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a tela. Vou clicar aqui em ESC para sair de dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em Construction. Vou clicar nesta linha e vou clicar em Construction. Vou clicar nesta linha e clicar em Construction. Então aqui está feito o meu perfil, ó, que eu preciso, está feito, está definido. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar em Home, vou clicar em Contour Flange, vou clicar aqui para entrar com a dimensão, é a mesma da outra, é 456,5. Vou clicar em Simétrico, vou clicar aqui na face do cubo para ver onde está o arco, ó. Então está para fora, vou inverter aqui para dentro, ó. Então o perfil veio para dentro, o raio está para fora. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Sheet Metal Default. Vou desmarcar Use Thickness from Rule. E vou entrar com a dimensão aqui, é 4,76. E vou dar OK. Vou clicar aqui no cubo para ajustar. Então está feita a minha peça, ó, do jeito que eu preciso. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o item 7. Ó. O 7 é o Curve Side Plate. Está detalhado aqui. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Novo. Está selecionado Sheet Metal. Está milímetro. Vou clicar Criar. Vou clicar aqui em Salvar. E vou entrar com o nome. Curve Side Plate. Vou clicar em Save. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela e vou clicar no plano XZ. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom aqui. Então eu tenho aqui 141 por 343,6. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui neste eixo e vou clicar na origem. E vou clicar aqui em cima e fazer a linha vertical. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 141, Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar na tela. Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 343,6, Enter. Vou clicar novamente na face do cubo. Então está feito o meu perfil. Ó. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Então se eu clicar aqui e mexer, está tudo fixo. Ó. Clicar e arrastar, está tudo fixo. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Home para ajustar.
vou clicar em Contour Flange. Então ele pega o perfil, eu vou clicar aqui, mudar aqui em simétrico, na espessura de extensão. Aqui é interno e externo, vamos girar aqui de frente ao clicar em Bottom. Então vamos ver aqui, ó. Então está para dentro o contorno, está clicado aqui, ó, Flip Side, está deste lado, é o que eu quero. Vou clicar em Home novamente e vou entrar aqui com a distância. Vamos ver no PDF. Então é 456,5, vamos voltar. Então 456,5, Enter. Vou clicar aqui Sheet Metal, vou clicar desmarcar Use Thickness from Rule e vou entrar com a espessura, que é 4,76. E vou dar OK. Vou clicar aqui de lado, então está feito a minha peça, ó. Está definido. Vou clicar em Home. Se eu quiser aqui, eu posso clicar aqui o Flat Pattern, o desenvolvido. Então está planificado a peça. Está desta maneira. Vou clicar aqui novamente para voltar aqui para a peça dobrada e vou salvar o meu arquivo. Então está pronto aqui o item 7. Ó. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 6. Ó. O item 6 é só uma chapa retangular. Ó. Então está aqui o dimensional, 550 por 456,5 e a espessura. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Novo. Vou clicar aqui Standard Milímetro IPT e vou clicar em Criar. Vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela. E vou clicar aqui neste plano, ó, YZ. Vou clicar em retângulo, 2 pontos no centro. Vou clicar aqui na origem e desenhar o retângulo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta aresta, clicar aqui do lado. Aqui é 550, Enter. Vou clicar no cubo para ajustar na tela. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 456,5, Enter. Então está feito o sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home. Vou clicar em Extrude. E vou entrar com a dimensão 4,76. E vou dar OK. Então está pronto o item 6. Ó. Vou clicar em Save. E vou entrar com o nome. Então é Side Plate. Vamos mudar para maiúsculo. Side Plate. E vou clicar aqui em salvar. Então aqui está pronto todas as chapas. Nós vamos fazer agora a montagem. Vamos ver no PDF. Ó. Então vou fazer o conjunto agora do housing, o fan housing. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Novo. Vou clicar aqui Standard Milímetro IAM. IAM é Inventor Assembly. Vou clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar em salvar. E vou entrar com o nome. Então aqui é Fan Housing. Então o nome está aqui, está na nossa pasta de trabalho. Vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Place para colocar a primeira peça. Vou clicar aqui para mudar para ícones grandes. Vou selecionar aqui a primeira peça. Então aqui é Backplate. Ó. Então a chapa traseira. E vou clicar em Open. Então ele já coloca a peça na tela, já coloca fixa na origem, ó. É o padrão do Inventor. Então vou dar ESC aqui, é só uma peça que eu quero. Então a peça tem aqui uma taxinha, está fixa, ó. Se eu clicar com o botão direito, está aqui Ground, ó, aterrado. Se eu vir aqui em Tools, vir aqui Application Options, eu vou clicar aqui em Assembly. Então aqui está marcado, ó, Place Unground First Component at Origin. Então ele coloca o primeiro componente na origem e fixo. Vou clicar aqui em Close e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 4. Ó. São 2 itens aqui. Então é a curva inferior aqui. É o Side Plate inferior. Ó. Essa peça aqui de baixo. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui Side Plate inferior e vou dar Open. Vou clicar aqui do lado, vou apertar ESC, é uma peça só que eu quero por enquanto. Vou clicar aqui em Constraint, vou mudar aqui para Insert. O Insert vai fazer 2 restrições ao mesmo tempo. Então vou clicar aqui nessa aresta
e vou clicar aqui nessa aresta curva aqui dentro. Ó. Então está aplicado a restrição. Vou dar aplicar e vou cancelar. Vou mover a peça para demonstrar. Ó. Então ela está fixa aqui no centro, que eu fiz aqui o raio, e está tangenciando a peça aqui, a chapa. Vou continuar aqui com restrição, vou clicar no vazio, vou clicar em Constraint, está Mate, eu vou clicar aqui expandir o Side Plate, expandir o Folded Model. Vou expandir a origem, eu vou clicar aqui no plano, ó, vamos voltar para a tela e voltar aqui. Então vou selecionar este plano aqui, ó, XY. E vou clicar aqui expandir a origem aqui do conjunto se não estiver, ó. E vou pegar o plano aqui também do conjunto. Vamos voltar para a tela e passar aqui, agora pega, ó. Então clicar aqui no plano XY do conjunto. Ele foi aqui para cima, eu vou inverter aqui para flush. Então está posicionado na posição que eu quero. Vou dar aplicar e vou cancelar. Então aqui está restrita a minha peça, ó. Não movimenta mais. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui no Side Plate e puxar para a tela e colocar outra peça. Ó. Eu vou clicar em Constraint. Vou mudar para Insert. Eu vou clicar nesta aresta deste lado, ó, e vou clicar aqui nessa aresta da peça. Vou clicar aplicar e vou cancelar. Vou clicar na peça e levar para a posição que eu quero. Então está desta maneira. Vou clicar no vazio, vou clicar em Constraint, vou expandir aqui o Side Plate, vou expandir o Fold Model, vou expandir a origem. Está em Mate, vou selecionar aqui o plano da peça. Então vou clicar aqui neste plano. E vou clicar aqui no plano do conjunto que eu preciso. Vou voltar para a tela e voltar aqui novamente. Então clicar neste plano. Vou girar aqui para flush. Então está restrito, está aplicado. Vou confirmar a restrição e vou fechar aqui a janela. Então está colocada a peça. Está confirmada a restrição. Vou clicar no vazio. Vou recolher aqui a árvore. Ó. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a parte superior, ó. Então o item 5 aqui, ó, Side Plate superior. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui o Side Plate superior. Vou clicar Open. Vou clicar aqui para descarregar. Vou apertar ESC, que é só uma peça que eu quero. Vou clicar em Constraint. Vou mudar para Insert. Vou clicar aqui na aresta. E vou clicar aqui nessa aresta aqui da chapa. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar. Vou mudar para Mate. Vou expandir aqui o Side Plate superior. Vou expandir o Fold Mode. Vou expandir a origem. Vou selecionar aqui o plano. Então não está aparecendo. Eu volto para a tela e volto aqui novamente. Agora sim aparece. Então vou selecionar este plano. E vou selecionar aqui o plano na origem. Expandir e vou selecionar o plano. Não está aparecendo. Eu volto para a tela e volto aqui novamente. Ó. Então este plano, ó, e vou inverter aqui para flush. Então está restringido. Vou aplicar e vou cancelar. Vou aproximar aqui e vou clicar e arrastar. Ó. Então está colocada a peça. Vou continuar aqui e vou colocar a chapa plana aqui. Vou clicar em Place. Vou clicar aqui selecionar o Side Plate, essa peça, e vou clicar em Open. E vou clicar aqui descarregar a peça. Vou apertar ESC. Vou girar aqui no cubo, vou aproximar aqui da peça, vou clicar em Constraint, está em Mate, eu vou clicar nesta face aqui da peça. Vou girar aqui no cubo e vou clicar nesta face da chapa. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar em Aplicar. Vou girar aqui a minha vista, apertar Shift, botão do meio do mouse. Vou clicar aqui nesta face. Vou girar aqui a minha vista. E vou clicar aqui nesta face da chapa. Então está aplicada a segunda restrição. Vou confirmar a restrição. Vou continuar aqui colocando restrição. Vou clicar nesta face da chapa. E vou clicar aqui na aresta da peça, ó, da chapa curva. Vamos chegar aqui mais perto para ficar melhor. Ó. Então nesta aresta aqui, ó. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar e vou cancelar aqui o Place Constraint. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a flange retangular. Ó. Então aqui o item 3. Outlet Flange. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place.
vou selecionar aqui a flange, vou clicar em Open. Vou colocar a flange aqui do lado, vou apertar ES, que é só uma peça que eu quero. Eu vou vir aqui na flange, ó, clicar expandir, clicar na origem expandir. Eu vou pegar aqui o plano do meio, ó, esse plano XY, selecionar. Vou clicar em Constraint, está em Mate. Eu vou vir aqui em qualquer chapa aqui que eu tenho aqui, ó, vou clicar em expandir. E vou selecionar aqui o plano também do meio, ó. Clicar em origem e pegar no plano. Vamos voltar para a tela e voltar para cá, ó. Então vou pegar este plano. Então está posicionada no centro. Vou confirmar aplicar. Vou continuar aqui, está em Mate, vou girar aqui a vista, apertar Shift botão do meio. Vou clicar nesta face. Vou girar aqui novamente e vou clicar aqui nesta face. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar, aplicar Mate. Vou girar aqui no cubo, vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face da peça. Vou mudar para flush, então está colocada a flange, ó, está restrita. Vou confirmar aqui aplicar, vou cancelar, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar esta peça aqui, ó, o item 7, ó. O Curve Side Plate. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Place. Vou selecionar aqui a chapa. E vou clicar em Open. Vou colocar a chapa aqui do lado. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu preciso. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Constraint. Eu vou clicar aqui nesta face. E vou girar aqui no cubo. E vou clicar aqui nesta face da flange. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição. Vou girar aqui no cubo em Home. Vou girar o cubo novamente aqui neste canto. Vou clicar aqui nesta face da chapa. Vou girar o cubo. E vou clicar aqui nesta face. E vou confirmar a restrição. E vou aplicar a última restrição. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da flange. Mudar aqui para Flush. E confirmar a restrição. Vou clicar em Cancel. Então está colocado aqui todo o contorno. Está feita a peça, a montagem da peça. Só falta a chapa da frente. Note que aqui tem uma distância aqui de afastamento de 5 mm aqui no contorno todo. Para entrar com a solda aqui, ó. Então todo o contorno tem esse afastamento da chapa. Para facilitar a soldagem. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 2 aqui, que é o front plate aqui, ó, para fechar o conjunto. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Place. Vou clicar aqui e procurar o front plate. Então está aqui, vou selecionar, vou clicar Open. E vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC, é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em Constraint. Eu vou girar aqui o cubo, clicar neste canto e vou clicar nesta face da peça. Vou clicar neste canto do cubo novamente e vou clicar aqui nesta face, ó. Então está posicionada, está restrito uma posição. Vou clicar em Aplicar. Eu vou recolher aqui o Side Plate, vou ampliar aqui o Front Plate, vou ampliar a origem e vou selecionar o plano aqui, ó. Está em Mate, então vou clicar aqui neste plano e vou clicar aqui no plano do conjunto que eu quero, ó. Então este plano também, ó. Então está posicionado, eu vou girar aqui para Flush e vou dar Aplicar. Eu vou selecionar aqui outro plano, vou clicar neste plano da peça e vou clicar aqui no plano do conjunto. Então está posicionada a minha peça. Vou confirmar Aplicar e vou cancelar. E vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui este parafuso aqui na chapa frontal, ó. Então a cabeça sextavada fica para dentro do conjunto, do jeito que está aqui, ó. E é soldado. Ele vai ficar aqui esperando o cone de entrada. Vamos aqui ampliar aqui o zoom. Então o item 8, vamos aumentar aqui novamente. Então o item 8 é um ISO 4017 M12x45. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place na parte de baixo na seta. E vou clicar em Place From Content Center, que é a biblioteca do Inventor. Vou clicar aqui no filtro e vou selecionar aqui ISO.
Vou selecionar aqui parafuso, bolts e vou selecionar aqui hex read. Vou selecionar aqui o que eu quero, vamos voltar para confirmar no PDF. Então é o 4017, vamos voltar. Então 4017, vou clicar e vou clicar OK. Vou aproximar aqui e colocar aqui o parafuso. Então ele vai abrir aqui o tamanho para me selecionar. Vamos voltar no PDF, M12 por 45. Então vou selecionar aqui M12 e vou selecionar o tamanho de 45 e vou dar OK. E vou colocar aqui do lado. Vou aproximar, vou apertar ESC, eu vou clicar em Constrain, eu vou selecionar aqui Insert e vou selecionar aqui esta aresta do parafuso. Vou aproximar aqui do conjunto e vou selecionar essa aresta interna do furo, para a cabeça ficar para dentro. Então está lá, ficou lá do lado de dentro. Vou dar aplicar e vou cancelar. Vou girar aqui a minha vista, apertar Shift e botão do meio do mouse. Vamos ver se nós conseguimos ver a cabeça aqui, ó. Eu vou clicar nesta peça aqui com o botão direito e vou clicar em Suppress. Então aqui eu consigo ver o parafuso, está do lado de dentro, ó. Eu vou vir aqui na peça, clicar com o botão direito, clicar em Suppress novamente para trazer de volta. Vou recolher a árvore, vou recolher a origem e vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vou dar Yes aqui no Level of Detail. Ele criou uma vista de detalhe aqui em representação, ó. Vou clicar aqui em expandir. Eu vou voltar aqui, clicar duas vezes no Master. Vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar Delete. E vou voltar aqui novamente em representação. Vou clicar em salvar. Eu vou fazer aqui o pattern circular do parafuso. Vou clicar aqui em pattern. Vou selecionar o componente, clicar no parafuso. Vou selecionar circular. Eu posso clicar aqui nesta aresta aqui, ou vou clicar em circular. Posso clicar nesta aresta aqui do círculo. Como também eu posso clicar aqui no eixo Y. Então o Y aqui vai girar em volta do Y. Como está no centro o furo, eu vou clicar no eixo. A quantidade aqui é 16. Vou clicar aqui no 90. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 16 parafusos, ó, são 16 furos. E o ângulo é 22,5. Vamos voltar para o invento. Então eu vou entrar aqui com o ângulo 22,5. Então está feito o pattern aqui, ó. Vou confirmar aqui OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o conjunto do housing do Centrifugal Fan. Este é o primeiro vídeo do tutorial. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Se inscreva no meu canal, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Se inscreva, curta o meu canal, dê um like, compartilhe. Isso é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.